Senhor para todos. Como é que vocês estão nesse domingo, dia 19/4/2020? Nesse momento que o nosso mundo, né, está sofrendo essa grande epidemia, né? Como é que a gente se encontra neste momento? Triste porque a gente está vendo muitas pessoas morrendo todos os dias. A gente está vendo que as pessoas não estão podendo sair de suas casas, as pessoas não estão podendo ir aos cultos, mas tem um porém, nós precisamos estar em oração, estar em intercessão, estar clamando, estar pedindo socorro ao Senhor, claro, né? Não deixando de parabenizar os médicos, os profissionais da área de saúde que estão aí se empenhando bastante com a capacidade que Deus tem dado, a sabedoria que Deus tem dado a eles. Eu creio que neste momento muitos estão crendo que Deus está ali no controle da situação, pelas pessoas que estão na área da limpeza, pelos motoristas, pelos funcionários que estão no mercado, né, ali fazendo o melhor para que a gente não venha estar em uma situação pior. Mas porém lá no fundo a gente tem que ter esperança, fé que tudo isso vai passar. Não é momento de a gente ficar desesperado, triste, sim, porque quando a gente sabe que acontece essas coisas, a gente, como cristãos, como evangélico, né, pessoas que servem a palavra do Senhor, a gente tem que se entristecer, sim, porque a gente tem que se colocar no lugar do outro, mesmo sabendo que Deus vai fazer, a gente tem que se colocar no lugar do outro. Quantas pessoas já perderam seus entes queridos, mas a palavra do Senhor diz, né? Aqui eu estava meditando em Atos 5, que eu vou falar de Pedro, mas eu vou começar com que é nessa passagem mesmo, mas eu vou falar de Ananias e Safira, e nessa mesma palavra fala de Pedro, fala que Pedro, ele curava, quando ele passava, a sombra dele curava, Deus restaurava, Deus fazia através da sombra de Pedro. Mas não é porque era a sombra de Pedro, era porque o Senhor se encontrava ali presente na vida de Pedro. Então, quando Pedro passava, Pedro curava os coxos, né? Os aleijados, os doentes, os demoniados. Então, assim, nesses últimos dias de luta, de guerras, de aflições, de desespero que o nosso mundo está sofrendo, a gente tem que acreditar, a gente tem que estar meditando na palavra, que o Senhor é o Deus que pode fazer. E como é que o Senhor
faz. O Senhor precisa de nós que somos instrumento. Não que se Ele não tiver a gente, Ele não pode fazer. Mas Ele precisa das pessoas, de nós que Ele deixou aqui, seguidor, para falar a palavra dEle, a mensagem dEle. Claro que Deus, Ele pode fazer tudo sozinho, mas Ele deixou nós aqui para isso, para ser instrumento. Senão Ele não usaria cada pessoa que está aqui na palavra. E Atos 5 diz assim: Ananias e Safira. Havia, porém, um homem chamado Ananias, que com sua esposa Safira vendeu uma propriedade, levou apenas parte do dinheiro aos apóstolos, mas com a aprovação da esposa, afirmou que aquele era o valor total e ficou com o resto. É engraçado, meus irmãos, que eu meditei nessa palavra ontem, porque mesmo a gente vendo que tudo que está acontecendo no nosso mundo, o que a gente está vendo? Muitas pessoas se aproveitando da situação. E Deus não vai permitir isso. Deus mandou uma mensagem para o povo, para que o povo venha se arrepender, para que o povo venha entender o que está acontecendo, que Ele é um Deus vivo, que Ele é um Deus que reina sobre a terra, que Ele não é um Deus morto. Só que muitos ainda não quiseram entender a mensagem e estão aproveitando da situação. O que eu entendo aqui de Ananias e Safira? Eu entendo aqui que Deus está falando da mesma forma que Ananias e Safira mentiu para o Espírito Santo. Muitos estão fazendo isso, estão se aproveitando da situação e enganando, roubando e zombando até de Deus. O que é que nós temos feito, meus irmãos? O que é que nós temos feito? Eu estou falando isso começando por mim, nesse momento de crise, nesse momento de desespero, nesse momento que o povo, muitos estão sem acreditar que Deus vai fazer, que Deus vai dar uma solução, que Deus tem a cura para tudo isso, sim, porque nós temos que crer, porque nós servimos um Deus que não perde uma batalha. Nós estamos se comportando como Ananias e Safira ou como Pedro? Aí vocês podem aí perguntar: mas minha irmã, mas Pedro também errou. Pedro também negou a Jesus. Pedro agora fica como um bonzinho. Mas o que eu tenho para falar para vocês é que Pedro errou, mas se arrependeu dos pecados. E nós estamos errando hoje, errando amanhã, errando depois, e nós
estamos se arrependendo de tudo que nós estamos fazendo? Continuando aqui. Então Pedro disse: Ananias, por que você deixou Satanás encher seu coração? Você mentiu para o Espírito Santo quando guardou a parte do dinheiro para si. A propriedade era sua para vender ou não, como quisesse, e depois vendê-la. O dinheiro também era seu para entregar ou não. Como pode fazer uma coisa dessas? Você mentiu para nós. Você mentiu para nós. Mas você não mentiu para nós, mas para Deus. Você não mentiu para nós, mas para Deus. A gente acha que quando a gente bota o nosso rostinho no YouTube, a gente acha que quando a gente fala algo, a gente está enganando quem está do outro lado ouvindo, mas não tá, porque a Deus a gente não engana. Qual tem sido as nossas atitudes perante a Deus? Porque nós estamos agindo de uma forma com o homem e achando que Deus está se igualando a gente? Quantas vezes mentimos para Deus? Assim que Ananias ouviu essas palavras, caiu no chão e morreu. Aí se costuma dizer que Deus não mata. O que mata é nossas atitudes perante ao Pai, achando que Ele é menino, achando que Ele não está vendo. O que é que a gente está querendo ganhar? O reino do céu ou o que está aqui nessa terra? Que hoje a gente venha refletir sobre nossas atitudes perante a Deus. Um grande temor se apoderou de todos que souberam o que havia acontecido. Então alguns jovens se levantaram, envolveram o corpo num lençol e levaram para fora, e depois o sepultaram. Cerca de 3 horas depois, sua esposa entrou sem saber o que havia acontecido. E o pior de tudo não é nada, que muitas vezes as nossas atitudes acabam levando outra pessoa com a gente. Quando a gente dá mau testemunho, como a gente passa a dar mau exemplo. Quando os dois entram em acordo em fazer coisas erradas que não agradam ao Pai. Pedro lhe perguntou: foi esse valor que você e seu marido receberam pelo terreno? Ela respondeu: sim. Foi esse o valor. Então Pedro disse: como vocês puderam conspirar para pôr à prova o Espírito do Senhor?
Veja os jovens que sepultaram o seu marido. Então logo ali perto da porta também levarão você. No mesmo instante ela caiu no chão e morreu. Quando os jovens entraram e viram que ela estava morta, levaram o seu corpo para fora e sepultaram ao lado do marido. Um grande temor se apoderou de toda a igreja e de todos que souberam desse acontecimento. Eu não sei se é só uma pessoa que vai abrir esse vídeo para ver, mas eu creio que esse vídeo Deus vai direcionar para que a gente venha poder meditar o que é que a gente está fazendo com Deus por causa de migalhas, por conta de migalhas, sim. Que essa noite a gente possa refletir nossos atos. Tô falando, começo por mim. Quantas vezes mentimos para o Espírito Santo por conta de migalhas, de bobagens? Os apóstolos realizaram muitas curas. Os apóstolos realizaram muitos sinais, maravilhas entre o povo. Todos se reuniam regularmente no templo, na parte conhecida como Pórtico de Salomão. Quando se reuniam ali, ninguém mais tinha coragem de juntar-se e ir embora. O povo e os tivesse de juntar-se, e a eles, embora o povo tivesse em alta consideração. Cada vez mais pessoas e multidões de homens e mulheres criam no Senhor. É isso que eu digo, meus queridos irmãos e irmãs. Por que a gente tem que falar a verdade? Mesmo que muitas vezes a gente sabe que muitos vão se afastar, muitos não vão crer, muitos vão ignorar. Mas a gente tem que entender que o nosso Pai, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E não há outro caminho sem Ele. Como resultado, o povo levava os doentes às ruas em comas, em macas, para que a sombra de Pedro cobrisse alguns deles enquanto ele passava. Muita gente vinha das cidades ao redor de Jerusalém, trazendo os doentes atormentados por espíritos impuros, e todos eram curados. E eu creio nessa palavra. Eu creio que tem sombra de Pedro passando no nome de Jesus, e esse mundo, essa nação, nosso Brasil vai ser curado, porque tem mulheres e homens que ainda ora, tem mulheres e homens que Deus ainda usa e levanta para que venha ser como Pedro,
que estenda as mãos e profetize que haverá cura no nome de Jesus. Eu creio que nesta noite, no nome de Jesus, vidas vão ser curadas, vidas vão ser alcançadas, demônios vão ser expulsos, cadeias estão sendo quebradas, que paralítico vai se levantar, que essa epidemia vai embora no nome de Jesus, que Deus vai enviar, vai capacitar os médicos, porque Ele é a cura. Que a gente não venha perder a esperança, nem o foco, nem a fé que o Senhor está cuidando do nosso Brasil. Do nosso não, que nada aqui é nosso, tudo aqui é dele, porque dele e para ele são todas as coisas. A gente é só instrumento. Que nesta noite a gente venha meditar no que foi dito. Que nesta noite a gente não venha fazer nem agir como Ananias e Safira, mas sim como Pedro, curando, estendendo as mãos, profetizando cura, renovo, libertação, restauração, salvação, porque a gente sabe que quando a gente clama o nome do Senhor, tudo Ele vai e pode fazer. Assim que todos venham ter uma noite abençoada, um começo de semana abençoada no nome do Senhor Jesus. Uma linda noite para cada um. Que Deus venha cuidar da família de cada um. E aonde tiver alguém neste momento enfermo, preocupado, oprimido, abatido, eu oro que no nome de Jesus o Senhor está trazendo cura. Que o Senhor vai derramar a tua graça, o teu amor e o teu poder. Em nome de Jesus, amém. Um beijo para todos. Que o Senhor vá visitar o lar de cada um de vocês. Eu oro em nome de Jesus.